Olá, curioso! Seja muito bem-vindo ao canal Curioso Pergunta. Antes de começarmos o conteúdo, é muito importante deixar o seu like e inscrever-se no canal para dar mais engajamento e visibilidade. Bom, o vídeo de hoje traz uma curiosidade que talvez você não saiba sobre os filmes mais famosos de terror já lançados, onde separei 15 filmes mais famosos que foram inspirados por fatos verídicos. Portanto, não deixe de assistir até o final. Prometo que você ficará surpreso com todos os 15 filmes que irei falar aqui. Vamos começar. O primeiro filme é Zodiac, lançado em 2007. Qualquer pessoa com um interesse ligeiro em crimes verdadeiros está familiarizada com o assassino do Zodíaco, que aterrorizou São Francisco com uma série de assassinatos, ainda não resolvidos na década de 1960. Mas a obra-prima arrepiante de David Fincher tem o foco menor sobre os assassinatos, embora ele reviva vários detalhes impressionantes, como os quebra-cabeças enlouquecedores e mensagens codificadas que ele divulgou pela imprensa. O caso consumiu totalmente o cartunista político Robert Graysmith, interpretado por Jake Gyllenhaal, cuja obsessão de décadas em descobrir a identidade do Zodíaco custou-lhe o casamento, dado que, a cada poucos anos, surge uma nova teoria sobre quem cometeu os assassinatos. Ele está claramente longe de ser o único. O segundo filme é O Terror de Amityville, 1979. Impulsionado por uma campanha de marketing que mostra sua boa-fé supostamente verdadeira, esse conto de casa mal-assombrada se tornou um sucesso significativo durante o grande sucesso do terror O Exorcista no final dos anos 70. Baseado no livro de Jay Anson, retrata o assédio sobrenatural experimentado pela família Lutz ao se mudar para uma velha casa em Long Island que já havia sido o local de um terrível assassinato em massa. É claro que os críticos há muito descartam o livro de Anson como uma farsa, mas isso não impediu que o filme se tornasse um clássico do terror, gerando inúmeras sequências menores e inspirando um remake de 2005 de Michael Bay. O terceiro filme é The Conjuring ou Invocação do Mal, 2013. A franquia de terror tradicional bem-sucedida de James Wan funciona principalmente como uma mistura alegre de tropos de gênero, mas há uma história verdadeira em seu núcleo, ou pelo menos, pessoas reais. Ed e Lorraine Warren eram verdadeiros investigadores paranormais, cujo relato de atividade sobrenatural em uma fazenda em Rhode Island em 1971 formou a base para o primeiro filme de Invocação do Mal. Vera Farmiga e Patrick Wilson interpretaram o casal em 4 sequências agora, incluindo um do spin-off de Annabelle, que foca em uma boneca possuída, também inspirado em um dos casos reais dos Warrens. O quarto filme é Poltergeist, 1982. 3 anos depois de Amityville, o diretor Tobe Hooper, no estilo Spielberg com filme de casa mal-assombrada, com a ajuda do próprio Steven Spielberg, que produziu e possivelmente, talvez dirigiu algumas cenas, transformando-o em um clássico do terror. E como Amityville é inspirado em uma assombração real. Na década de 1950, o curioso caso da casa de Herman no subúrbio de Long Island tornou-se uma história da mídia nacional depois que a família trouxe um investigador paranormal para diagnosticar atividades incomuns, como garrafas estourando aleatoriamente e objetos se movendo por conta própria. E só para vocês saberem, a casa não desapareceu em um portal interdimensional, não precisava nem falar sobre isso. O quinto filme é Compliance, 2012. O incidente que inspirou este thriller independente não terminou em morte ou envolveu qualquer tipo de derramamento de sangue, mas ainda assim é profundamente perturbador, e não sem tortura. Em 2004, um homem que dizia ser policial ligou para um restaurante fast food na zona rural de Kentucky e conseguiu convencer a funcionária que respondeu a revistar seu colega de trabalho, a primeira de uma série de indignidades que cresciam rapidamente. O drama claustrofóbico de Craig Zobel não explora a humilhação do que acabou sendo um trote incrivelmente exagerado, mas o usa como um trampolim para explorar a fidelidade americana à autoridade. E o sexto filme é O Estrangulador de Rillington Place, 10 de fevereiro de 1971. John Christie é talvez o segundo Jack, o Estripador, como o assassino em série mais infame de Londres, um carteiro despretensioso que, nas décadas de 1940 e 1950, estrangulou pelo menos 8 mulheres, incluindo sua esposa, e escondeu seus cadáveres nas paredes de seu apartamento em Notting Hill. O relato de Richard Fleischer sobre sua matança é uma joia subestimada do verdadeiro gênero do crime, apresentando uma performance verdadeiramente arrepiante de Richard Attenborough, que o ator afirmou que o perseguiu por um longo tempo depois. Sétimo filme, Águas Abertas, 2003.
Em 1998, os americanos Tom e Eileen Lonergan foram acidentalmente deixados para trás em uma viagem de mergulho em grupo na Grande Barreira de Corais. Seus corpos nunca foram recuperados, mas o cineasta Chris Quintis dá um palpite sobre o que aconteceu com eles. Tubarões e muitos deles. Filmado com um orçamento escasso, no oceano real e com tubarões reais, talvez seja mais um pesadelo bem executado do que um filme completo, mas como uma destilação de um medo irracional amplamente difundido, pode ser ainda mais eficaz. Oitavo filme, Sultan, 2011. Muitos filmes dos últimos anos são baseados em atos de violência indescritível da vida real. Veja Odds of Love, Wolf Creek, The Girl Next Door e etc. Mas poucos exalam a feiura visceral da representação de Dustin Kurzel dos assassinatos de barril que sacudiram o sul australiano nos anos 90. Durante 7 anos, começando em 1992, um grupo de 4 homens, liderados por John Bunting, cometeu uma série de assassinatos horríveis, principalmente contra pedófilos e homossexuais, e a recontagem de Kurzel poupa poucos detalhes. É difícil imaginar assistir Sultan para se divertir, mas se você quiser olhar diretamente para as profundezas mais sombrias da humanidade, o filme é um guia turístico tão bom quanto qualquer outro já feito. 9. Bardes, 1963. Envelheceu um pouco pior do que outros clássicos de Alfred Hitchcock, mas talvez parecesse um pouco menos pateta hoje se mais pessoas soubessem que, em 1961, os pássaros na cidade costeira de Capitola, Califórnia, realmente se voltaram contra seus superiores humanos. Envenenadas por algas tóxicas, bandos de gaivotas, normalmente dóceis, começaram a colidir em casas e carros e vomitar comida meio digerida. Demorou décadas para os cientistas descobrirem a causa, mas apenas 2 anos para Bigel transformar o incidente em uma alegoria da paz. 10º filme, Dead Ringers. Imagine a expressão de alegria enlouquecida que se espalhou pelo rosto de David Cronenberg quando ele leu um artigo de revista de Nova York sobre os irmãos Marcos, ginecologistas gêmeos que morreram simultaneamente de overdose de drogas em 1975. Cronenberg, é claro, embeleza descontroladamente seu declínio compartilhado, usando o caso como um ponto de partida para examinar a ansiedade sexual masculina, entre outras coisas, da maneira mais arrepiante, desconcertante e distintamente do estilo Cronenberg possível. 11º filme, Ravenous, 1999, ou Mortos de Fome. As crianças dos anos 90 se lembram de Alive, a história angustiante de um time de rugby uruguaio que recorreu a comer seus companheiros mortos para sobreviver após um acidente de avião nos Andes. As crianças dos anos 90 quase certamente não se lembram dessa bomba de bilheteria, o outro verdadeiro conto canibal da década. Bem, meio que verdade, sim, o personagem de Guy Pearce, o Capitão John Boyd, é baseado em Alfred Paquer, um garimpeiro que comeu 5 membros de seu próprio grupo depois de ficar preso atravessando as montanhas do Colorado em 1874. Não, ele não virou um lunático sedento de carne depois de ser resgatado. A vida de Paquer também inspirou outro pseudobiográfico ainda mais fabricado, Canibal de 1993. The Musical, dirigido pelo futuro co-criador de South Park, Trey Parker. 12º filme, Borderland, 2007. No final dos anos 80, o estado fronteiriço mexicano de Tamaulipas foi aterrorizado por um grupo dos chamados narcosatanistas, um clã de ocultistas traficantes de drogas que praticavam rituais de sacrifício humano como meio de ajudar seu cartel associado. Este filme de terror indefetivamente bizarro dramatiza os eventos que cercam o crime mais amplamente divulgado do culto, o sequestro e subsequente assassinato de um estudante de medicina da Universidade do Texas em 1989. Embora o filme embeleze os detalhes, muitos deles são mais factuais do que você imagina. Um pensamento horrível. 13. O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Nos círculos ultra-religiosos, os exorcismos são, é claro, uma prática muito real e não ultrapassada. Até mesmo o Exorcista foi vagamente baseado em um incidente real, mas o Exorcismo de Emily Rose é mais específico em sua inspiração. Em 1975, uma jovem alemã chamada Anneliese Michel começou a ter convulsões e alucinações. A pedido de seus pais católicos, 2 padres locais iniciaram dezenas de ritos de exorcismo até que ela finalmente morreu de desnutrição. Seus pais foram acusados de homicídio negligente. O diretor Scott Derrickson combina esses fatos com uma pitada liberal de ficção, criando uma interessante mistura de suspense psicológico, horror demoníaco e drama de tribunal. Nosso 14º filme é Fogo no Céu, 1993.
A abdução alienígena pode ampliar a definição de história verdadeira, e os céticos certamente tentaram lançar dúvidas sobre o relato do madeireiro Travis Walton de ter sido sugado para uma nave espacial, violentamente sondado e depois depositado ao lado de uma rodovia no Arizona. Quer isso realmente tenha acontecido ou não? E para o registro, Walton e seus colegas de trabalho que testemunharam seu suposto sequestro extraterrestre passaram nos testes do polígrafo. A representação do sequestro de Walton em Fire in the Sky é uma das cenas mais horríveis do cinema dos anos 90. Vívido, pesadelo e pior de tudo, totalmente aterrorizante. E o último filme da nossa lista e não menos importante. 15º filme, Winchester, 2018. Não é dos melhores filmes, mesmo com Ellen Mirren no papel principal, mas é uma tradição fantástica e estranha. Segundo a lenda, após o falecimento repentino de seu marido, o fabricante de armas William Winchester, sua viúva, Sarah, começou a fazer estranhas adições à sua mansão no norte da Califórnia, centenas de quartos extras, portas aleatórias, escadas para lugar nenhum, supostamente a pedido dos espíritos daqueles mortos por seu rifle homônimo. É basicamente besteira. As reformas foram principalmente o resultado de reparos apressados após o terremoto de 1906 em São Francisco. Chegamos no final de nosso vídeo, e sim, você é uma pessoa muito curiosa por chegar até aqui. Deixe nos comentários filmes ou séries curiosas para que eu possa trazer no canal. O like e inscrição são muito importantes. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!